Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui que está falando o professor Giovanni. Vamos ao PET 2, semana 1, explicação do conteúdo. Não esqueça de acompanhar todos os vídeos a respeito do mesmo conteúdo. Inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo sair e deixe o seu like no nosso vídeo. O tema é a atmosfera. Eu fiz dois vídeos, um sobre só a atmosfera, o outro sobre o efeito estufa e o aquecimento global, tá bem? Então, nós precisamos ter em mente o que é a atmosfera. É a camada de ar que envolve o nosso planeta. Os gases que a compõem são mantidos ao redor da Terra devido à atração da gravidade. Não se esqueça disso. A densidade do ar diminui à medida que aumentamos a altitude. Isso é muito importante nós termos em mente. Surge o que nós chamamos lá de ar rarefeito em grandes altitudes. E diminui também a pressão atmosférica. A pressão não aumenta. Tem gente que acha que ela aumenta. Não, não confunda. Diminui a quantidade de ar, né? E também diminui muito mesmo a concentração de oxigênio. E isso vai tornando a respiração mais difícil. Tá bem? 50% dos gases e partículas em suspensão estão localizados nos primeiros 5 km. Então, a maior concentração está nos 5 km primeiros, né? Nessa primeira camada da atmosfera que nós chamamos de troposfera, nós vamos ver daqui a pouquinho. Alguns estudiosos do campo da climatologia limitam a atmosfera terrestre em aproximadamente 100 km, né? Considerando que não há limite superior estabelecido. Tipo assim, não tem um plastiquinho lá separando, né? E também não tem aquele ponto assim, aqui acabou, aqui continua, aqui está 100. Não, ela vai se diluindo aos poucos, né? Então, contudo, em decorrência da força atualmente atuante da gravidade sobre os gases que constituem a atmosfera terrestre, isso pode alcançar até 10 mil quilômetros, né, com a presença de gases lá, tá bom? Então tá aí, quando a gente pensa em atmosfera, a gente pensa sempre aí nas nuvens, né? Visto de fora, aquela camada azulada que cobre a Terra. E aí tem uma imagem maravilhosa de um furacão. Vista daí, ela é bonita, mas lá embaixo, né, um ciclone. Então tá aí, né, as chuvas. Vamos lá, a composição. A atmosfera ela é composta de 78% de nitrogênio. Tá? O nitrogênio absorve poucas quantidades de calor proveniente do Sol. Apesar de ser o gás com maior volume na atmosfera, não apresenta papel muito importante enquanto gás. Tá? O nitrogênio, enquanto elemento, ele vai ser fundamental para a vida porque ele está na composição das principais moléculas que garantem a existência, como o próprio DNA, o RNA, as proteínas. Mas, enquanto gás, ele tem pouca importância. Inclusive, nós temos pouquíssimos seres vivos que conseguem absorver o nitrogênio na forma de gás. Né? A Nitrobacter, né, por exemplo, uma bactéria que é associada lá a plantas leguminosas, que é aquelas que têm vagem. E também costuma ter uma ou outra de vida livre também. Mas são pouquíssimas, tá? O número. Em quantidade de indivíduos deve ter muitas, né? Mas o número de espécies são poucos. Esse oxigênio representa cerca de 21% do volume da atmosfera. O oxigênio é o gás que possibilita a vida no planeta e que forma o gás ozônio na atmosfera. Eu vou falar aqui, o oxigênio é o gás que possibilita a vida para os seres que realizam respiração, tá bom? Não esqueça disso. Possibilita a nossa vida, mas não a vida como um todo, tá bem? Argônio representa cerca de 0,93% do volume da atmosfera. O argônio é considerado um gás inerte, pois não reage com outros gases que estão presentes na atmosfera. Assim pode ser encontrado em sua forma pura. O argônio é um dos gases nobres, ou seja, eles não se misturam, né? Junto com o hélio, o xenônio, criptônio. Em outros, né? Aí o gás carbônico 0,039% do volume da atmosfera. O gás carbônico é encontrado na atmosfera em decorrência do processo de respiração de seres vivos.
Também pode ser proveniente de processos de combustão. Outros gases. Há na atmosfera gases como neônio, metano, hidrogênio, ozônio e hélio, em concentrações muito pequenas. Professor, tem vapor de água misturado no ar? Tem, mas aí ele não tem uma quantidade fixa, porque ele vai variar de 0 a 4%, sendo que 0% quase que não exista, né? E o 4% é insustentável. Quando ele alcança esse volume, geralmente vai virar chuva. No vídeo sobre clima do 9º ano, que daqui a uns dias vocês vão ver sobre essa questão da umidade relativa do ar. Então tá aí o gráfico, né? Onde nós temos 78% de nitrogênio aproximadamente, 21% aproximadamente de oxigênio, argônio 0,93, 0,434, que é o restante. Aí 0,04 o gás carbônico e o restante dos gases, neônio, hélio, metano, hidrogênio e criptônio vão dividindo esse restinho. Isso aqui é uma representação dessa pequena fatia aqui, que quase que não é visível. Aí por isso que a gente abriu aqui para poder mostrar uma quantidade aproximada. Não é exato isso aí, tá? A importância da atmosfera para a vida. Então, como a gente viu, a atmosfera é fundamental para a manutenção da vida, pois é fonte de oxigênio, gás essencial para a vida dos seres que fazem respiração, regula a temperatura e o clima terrestre, é responsável pela distribuição da água no planeta, né? Faz o ciclo da água, a chuva, granizo, neve. Também ela contém o gás carbônico, que é fundamental para a manutenção dos seres fotossintetizantes, né? Que senão eles fariam só respiração, né? Protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros, né? Nós temos a camada de ozônio, nós temos a termosfera, que também vai quebrar os meteoros e também expulsar as radiações cósmicas, né? Então, nós temos aí tanto a proteção contra a radiação, que não entra, também a manutenção da temperatura, o efeito estufa, que é importante, a quebra dos corpos celestes que vão tentar, parece que eles estão querendo invadir, né? Mas vão passar pela atmosfera, vindo contra a Terra, atraído pela própria gravidade da Terra, né? E a atmosfera que faz essa proteção toda, tá bem? Reservatório de gases atmosféricos, como gás carbônico, oxigênio, isso tudo são importantes. É o ciclo da água representado aqui, tá bom? O efeito estufa, a regulação das temperaturas, e aqui a camada de ozônio, isso tudo, tá bom? Também a termosfera também segura muitos raios de radiação externa que acaba sendo expulsa. Aí vamos ver daqui a pouquinho. Evolução da atmosfera. A atmosfera ela não era desde o princípio como ela é agora, né? Então, ela surgiu há 4 bilhões de anos. Essa camada de gás formou-se quando o planeta, depois de um elevado aquecimento, resfriou-se. Então, à medida que o planeta foi se resfriando, ele foi formando isso. Aí veio vapor d'água, gases e outros elementos provenientes do interior da Terra emergiram. Parte desses gases e elementos dissiparam-se no espaço, inclusive muitos perderam, né? Contudo, alguns fixaram-se ao redor, em decorrência da gravidade. Então, aí depois, essa atmosfera não havia o oxigênio. Vamos ter isso em mente, tá? Os gases mais abundantes eram metano, gás carbônico, nitrogênio. Inclusive gases compostos por substâncias venenosas, tá? Então, olha, se tinha gás metano, gás carbônico em grande quantidade, a gente já pode deduzir que a Terra era bem quente. Tinha um efeito estufa muito mais forte do que nós temos no nosso tempo, inclusive. Apresentava altas temperaturas e tinha o Sol como a principal fonte de energia. Isso possibilitou que os primeiros organismos surgissem
as bactérias de metabolismo anaeróbico. Quer dizer, elas não usavam o oxigênio. Elas usavam a matéria orgânica que estava se formando ali, fazia a fermentação e aí pegava e liberava gás carbônico, inclusive, também. Tá? Então, por meio da formação dos oceanos, começaram a surgir plantas marinhas primitivas, até porque já tinha muito gás carbônico, né? E aí começou a realizar o processo de fotossíntese. Aí começou a modificar a composição de gases da atmosfera. Então, as características atuais da atmosfera só foram adquiridas há cerca de 65 milhões de anos. E aí a concentração de oxigênio da atmosfera levou aproximadamente 1,5 bilhão de anos para chegar a 21%. E a gente tem que ficar esperto para não diminuir muito. Também ela não pode aumentar muito, né? Que se aumentar muito, a oxidação seria muito rápida. E a oxidação, ela, né, quando está em excesso, isso pode levar até à morte dos seres vivos, né? Então está aí a evolução da atmosfera terrestre, né? A atmosfera primitiva, vulcânica, então muito metano. Aí, ao reagir com o oxigênio primitivo, formou o dióxido de carbono, o amoníaco, o vapor de água estava lá presente. Aí o vapor de água começou a condensar, porque começou a resfriar. E aí o amoníaco começou a reagir com outro oxigênio. Aí começou a aparecer bactérias desnitrificantes do solo. Começaram a aparecer as bactérias que usavam nitrogênio, elas são antigas, tá? Depois começaram a aparecer plantas, algas, plantas, e aí esse gás carbônico começou a ser concentrado também nas conchas de seres marinhos, começou a ser concentrado nas partes vivas dos seres, né, dos seres vivos. Né? Aí nós temos a presença disso tudo, né, igual essas conchas, formam rochas sedimentares, como o calcário. Aí nós temos o carbono, né, presente lá nos combustíveis fósseis. É o carvão mineral, o petróleo. A gente vê que é um reservatório de gás carbônico que nós estamos lançando na atmosfera com muita velocidade, inclusive. Aí a nossa atmosfera atual tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, também conhecido como azoto. E essa condensação formaram os rios, lagos, principalmente os oceanos, né? Que é 99% da água. Então tá aí um esquema, né? Começaram a surgir os seres fotossintetizantes após os seres que faziam a respiração anaeróbia. E aí nós temos aqui, né, a formação da atmosfera, gás carbônico, depois a formação de oxigênio, e aí foi mudando a concentração, surgindo a camada de ozônio, essa coisa toda, tá bom? Então vamos falar sobre as camadas? Então nós temos a troposfera, de baixo para cima, né, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Acabou, professor? Não. Então, vamos só visualizar assim a distância aqui na altura. A troposfera aproximadamente 10 km, a estratosfera aproximadamente 50 km, dos 10 aos 50, né? A mesosfera dos 50 aos 80, a ionosfera dos 80 até uns 100 mais ou menos ali, né? 100 e pouco, e depois vem a exosfera que vai diluindo esse gás, né? Aqui está mais ou menos 600 km de altitude. Aí, vou deixar bem claro aqui uma coisa que é interessante. Aqui está escrito ionosfera, mas o nome dela é termosfera. Né? A ionosfera, ela recebe esse nome porque tem uns íons ali, tá bom? Então, vamos ver isso mais ampliado aqui para a gente ter essa visão. E a gente vai entender que os aviões voam nessa região aqui, geralmente, nos voos comerciais. Nós vamos entender por quê. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a troposfera, a camada de maior importância para os seres vivos, pois possibilita que eles respirem. É a camada mais próxima da superfície terrestre. Uma distância de aproximadamente 17 km, aqui está falando. Pode girar em torno de 11, 12, depende, né? Do autor, mas vamos considerar essa altura aí. Onde ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, como chuva, granizo e nevoeiro.
Nela há uma diminuição da temperatura à medida que se aumenta a altitude. Então, quanto mais alto, menor é a temperatura. Beleza? Depois nós temos a estratosfera, é onde circulam os aviões de carga e de passageiros. Por que eles voam aí? Para voar acima das nuvens, para voar acima dos fenômenos meteorológicos, para não ficar exposto a raios, a mudanças de vento drástica por causa de precipitações, coisas desse tipo assim. É a segunda camada da atmosfera, obviamente, né? Nela se localiza a camada de ozônio. Não se esqueça disso. Na estratosfera está a camada de ozônio. Professor, a camada de ozônio ela é bonitinha, uma linhazinha? Não. O ozônio está ali. Então, é onde acontece esse aprisionamento. Não, aprisionamento não é uma palavra boa, né? Essa absorção dos raios ultravioleta, né? Nessa camada há um gradativo aumento da temperatura. À medida que a gente sobe, vai aumentando a temperatura, né? Pouca concentração de vapor d'água, quer dizer, o vapor d'água está na troposfera. Não é à toa que os fenômenos climatológicos estão aqui, né? Meteorológicos. O ar movimenta-se horizontalmente. Horizontalmente. Aqui na troposfera o ar se movimenta como? Verticalmente. Como assim, professor? O ar que está quente, ele sobe, esfriou, ele desce. Ele gera um movimento que nós chamamos de convecção, um círculo, né? E isso aqui para nós parece que ele está em linha, mas é porque ele está passando aqui para subir, entendeu? E isso faz diferença. Aí naqueles dias muito quentes, costuma, se estiver quente toda a troposfera, aí o ar fica parado. Ou se estiver frio em toda a troposfera, o ar também fica parado às vezes, né? Mas é difícil ele ficar frio em toda a troposfera, é mais fácil ele ficar quente, aí geralmente fica aquele ar parado, preso, né? Na atmosfera, mesosfera, representa a camada mais fria da atmosfera. Seu ar é rarefeito. E temperaturas podem chegar a menos 90 graus Celsius, ou centígrados, né? Em decorrência da baixa concentração de moléculas e também porque há redução do calor proveniente da camada de ozônio. Por que, então, a camada de ozônio ela armazena o raio ultravioleta ali, né? Ela recebeu, ela pegou e capta ele ali, então ela fica muito quente, porque ela fica uma grande irritabilidade nas moléculas em função da grande energia que há no raio ultravioleta. Né? A temperatura diminui com o aumento da altitude, aqui também, né? À medida que vai aumentando, a altitude vai diminuindo a temperatura, ao contrário da estratosfera, né? Que quanto mais alto, maior a temperatura. Estranho, né? É muito estranho pensar nisso, mas é assim que funciona. E aí nessa camada, há fragmentação dos meteoritos por meio de processo de combustão, evitando que cheguem até a superfície terrestre. Então a mesosfera é a que quebra os meteoritos mesmo, de vez, né? Porque eles vieram já quebrando já da termosfera quente, aí chega na mesosfera, tem esse choque frio, então tem essa quebra, né? Vamos dizer assim, de temperatura, e aí tem esse choque térmico, a tendência deles é quebrarem. Então, tem a termosfera, também conhecida como ionosfera, em decorrência da grande concentração de íons. Tá? Se você não sabe o que é íons, pesquisa, tá bom? Você vai ver o que é um íon, é um átomo eletricamente carregado. Depois a gente entende isso, tá bom? Apresenta altas temperaturas que podem chegar a 1500 graus Celsius, à medida que há o aumento da altitude. Então, a mesosfera, à medida que sobe, diminui, a termosfera, à medida que sobe, aumenta de novo. Muito confuso isso, né? Nessa camada é possível observar o fenômeno óptico, conhecido como aurora polar ou aurora boreal, aurora austral. Tá? Na termosfera orbitam os ônibus espaciais. Então, a exosfera é a última camada da atmosfera e representa a transição entre a atmosfera e o espaço sideral. O ar é rarefeito, constitui-se por hélio e hidrogênio, suas temperaturas podem atingir 1000 graus Celsius, e isso exige que as naves espaciais sejam construídas com material resistente a altas temperaturas. Então, aquela região ali onde vai ficar os satélites, essa coisa toda,
E aí eles têm que ser feitos com material que resistam a essa temperatura, não é? Então nós temos aí as camadas, a troposfera, onde ocorrem os fenômenos, a estratosfera que está acima, onde os aviões vão voar, não é? As ondas de rádio sendo refletidas pela ionosfera, que é a mesosfera. Uma coisa interessante, aqui tem a camada de ozônio, então aqui troposfera, à medida que sobe, a temperatura diminui. Estratosfera, à medida que sobe, a temperatura aumenta. Mesosfera, à medida que sobe, a temperatura diminui. E aí chega na termosfera, à medida que sobe, a temperatura aumenta. E aí vem a exosfera lá no final, lá, né? Aí tem um satélite, aquela coisa toda. Abrir um parêntese importante aqui, que é a aurora boreal na termosfera, né? Tranquilo? Tranquilo. Aqui já está falando aqui até 2000 graus Celsius, né? Isso tudo é muito relativo. Depende de quem está escrevendo o artigo, né? Então, nós vamos ficar por aqui, mas eu agradeço a atenção de vocês. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau. Até a próxima. Com Deus.